Metamorfose Bebê com Braulio Brant. Hoje a nossa aula é sobre União Europeia, parte 2. A União Europeia é o bloco mais desenvolvido de todos os blocos econômicos do mundo. E nos últimos anos ela vem passando por seríssimos problemas. Envolve a questão humanitária, a questão dos imigrantes, muitos refugiados vindo do Oriente Médio e da África, além de problemas ligados ao terrorismo e à situação econômica. A crise econômica dos Estados Unidos em 2008 foi levada também para a Europa e chegou à economia dos países da União Europeia. O Bloco Europeu se reuniu várias vezes no Conselho Europeu, no Parlamento Europeu, deram ajuda, suporte econômico através do Banco da União Europeia, mas não foi suficiente nessa recuperação econômica de todas as economias. A Grécia sofreu bastante, Portugal e Espanha também. A gente teve países que saiu economicamente melhor dessa crise, como a Alemanha e a França. E a União Europeia vem passando um problema recente, que é o Brexit, ou Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa é um anacrônimo, uma junção em inglês de duas palavras, que é o Britain, que é a britânica, né? E exit, ou exit, que é a saída do Reino Unido, ou saída britânica da União Europeia. Essa junção de palavras é muito usada depois que a União Europeia, depois que o Reino Unido decidiu, através de um plebiscito, a sua saída da União Europeia no dia 23/6/2016. É isso mesmo. Em um plebiscito muito acirrado, a disputa, onde 52% dos habitantes do Reino Unido decidiram pela saída do Reino Unido da União Europeia. Antes disso, vamos fazer um breve histórico como foi a passagem do Reino Unido, a entrada do Reino Unido na União Europeia e qual o dilema que levou o Reino Unido a decidir por a sua saída. Primeiro, vamos entender o que é Reino Unido, né? O Reino Unido tem duas grandes ilhas. Nós temos duas grandes ilhas na região. Nós temos uma ilha, que é a Ilha da Grã-Bretanha, e nós temos outra ilha, que é a Ilha da Irlanda. Na Ilha da Irlanda, nós temos a Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, e a República da Irlanda, que não faz parte do Reino Unido. E nós temos a outra ilha, que é a Ilha da Grã-Bretanha, que nós temos Escócia, Gales e Inglaterra. Esses três fazem parte do Reino Unido. Então, em 1973, nós tivemos a entrada do Reino Unido na União Europeia através de um plebiscito. Esse plebiscito também não foi unanimidade e na época nós tivemos grande polêmica, porque o Reino Unido ele é acusado pelos outros membros da União Europeia de nunca entrar no bloco de corpo e alma, de nunca entrar verdadeiramente no bloco. Desde a sua entrada, o seu objetivo foi meramente econômico e depois houve várias discussões sobre imigração, sobre política, e não era a intenção do Reino Unido fazer uma unificação política e tampouco uma unificação ou alguma medida do lado da imigração. Foi sempre um grande medo dos habitantes do Reino Unido perder a sua identidade nacional, as suas características bem próprias da sua cultura britânica. Então, o que acontece? Em 1973, o Reino Unido entra na União Europeia, mas ele entra apenas em alguns acordos econômicos. Depois, nós tivemos outros acordos na União Europeia, como, por exemplo, o Tratado de Maastricht, que você assiste na minha outra aula aqui no canal, que é a outra aula de União Europeia parte 1, onde a gente viu todos os tratados importantes da União Europeia. No Tratado de Maastricht, cidade holandesa, em 1992, foi definido que 10 anos depois ia entrar em vigor a moeda própria, o euro. E o Reino Unido não aceita a moeda própria e fica com a libra esterlina, prefere a sua moeda nacional. Também a moeda nacional inglesa ela é muito antiga e é um símbolo nacional. Então, só para você ter uma ideia, de vocês entenderem que o Reino Unido nunca esteve na União Europeia assim, era membro, mas não de corpo e alma. Não adotou o euro como moeda única, o euro poderia ser comercializado dentro do Reino Unido, mas a moeda única e oficial continuou sendo a libra esterlina. Depois, então, em 2007, nós vamos ter uma reunião que é o Tratado de Lisboa. E nesse tratado foi definido a normatização da famosa
zona Schengen, o Schengen, que seria a de livre circulação dentro da União Europeia, e também o Reino Unido não quis assinar o acordo, impondo restrições nessa livre circulação de pessoas, com medo da expansão do terrorismo, da expansão da imigração e da entrada de enorme quantidade de refugiados vindo de outros países da Europa. Então o Reino Unido se caminhava ao longo do tempo por um processo de saída a qualquer momento. Em 2015 para 2016, cresce a crise econômica no Reino Unido e cresce também a eleição dos partidos conservadores, nacionalistas, republicanos. Esse crescimento não é só no Reino Unido, esse crescimento acontece no mundo inteiro. A gente vai ter a eleição do Trump nos Estados Unidos, a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil e a eleição também lá no Reino Inglês, né, no Reino Unido, do Partido Conservador, conseguindo grandes cadeiras na Câmara Legislativa e com bastante influência no governo. A gente vai ter, em 2016, a reeleição do Cameron, primeiro-ministro inglês, que ele, então, na sua campanha eleitoral, através de um acordo com o Partido Conservador, ele, então, promove um plebiscito. Quando ele ganhasse, se ele ganhasse a reeleição, ele promoveria um plebiscito. Esse plebiscito acontece no primeiro ano do segundo mandato dele, e esse plebiscito seria pelo sim pela saída ou não da União Europeia. Por 52% votaram pela saída da União Europeia do bloco. O Reino Unido pela saída da União Europeia e assim saindo o Reino Unido da União Europeia e saindo do bloco econômico. Agora, essa saída é imediata? Não. Primeiro que nunca houve nenhuma saída anterior para se ter assim, uma noção do que iria acontecer. Outro ponto importante é que nos acordos estabelecidos tem uma cláusula que, se caso o país quiser sair do bloco, ele teria um prazo de transição dessa saída de no mínimo 2 anos. Então, logo de imediato, quando votaram pela saída do Reino Unido, não foi também unanimidade. Por mais que foi maioria, 52%, olha o que aconteceu. Na Inglaterra votaram pela saída, não em Londres, nas cidades pequenas e área rural. Votaram pela saída. Nós tivemos a Escócia, onde o não ganhou pela não saída. Em Gales ficou bem empatado e nas cidades pequenas, nos lugares menores e área rural, votaram pela saída. Nas áreas maiores, pela ficar no Reino Unido, na União Europeia. Então, foi muito apertado e a galera que votou pelo sim é muito acusada pela galera que votou pelo não de uma campanha de desinformação, vendendo ideias falsas, fake news, ideias de que o Reino Unido perderia sua identidade nacional, deixaria de ser um país do reino inglês, de cultuar a rainha britânica, a rainha Elizabeth, a coroa inglesa, entre outras coisas que foram vendidas na época como uma informação. Nessa campanha e luta de informação que a gente tem hoje em dia, são as eleições da era contemporânea do século XXI, na era da informação, né? Esse é capítulo para uma próxima aula nossa. Vamos então encaminhar, tá, para o Reino Unido e essa saída. Essa saída durou 3 anos e meio. É isso mesmo. O pessoal esperava que a saída aconteceria em 1 ano, 2, não foi assim. O Cameron, logo que votam pela saída, ele então acha que o primeiro-ministro, quem deve conduzir a saída, seria alguma pessoa que concorda com a saída. Então, como ele não concordava, mesmo reeleito ao cargo, ele pede demissão, ele pede renúncia ao cargo. E quem entra no seu lugar é a primeira mulher depois da Margaret Thatcher, da ministra de Ferro. Quem entra no lugar da Margaret, ou quem entra no lugar do Cameron, é a Theresa May, líder do Partido Conservador. Ela vai tentar conduzir a saída do Reino Unido da União Europeia e não consegue ter êxito, lograr êxito. Quem vai entrar no seu lugar vai ser um líder conservador mais arrojado, que inclusive é acusado por muitos de truculência na saída do Reino Unido da União Europeia. Você vai ver aí depois a foto dele, a imagem dele, é o Boris Johnson. Ele é muito engraçado porque ele nunca pintei o cabelo. Ele tem o cabelo
todo jogado de gel para frente e nunca pintei a cabeleira. Ele, inclusive, agora, esse ano, nesse meio à pandemia Covid-19, ele contraiu, ele era cético, ele era negacionista, ele negava a epidemia, achava que não era tão grave assim, e ele contraiu o Covid-19 e passou um aperto retado. Ele chegou a ficar isolado em casa e foi então internado alguns dias, mas se recuperou e já está curado e voltou a liderar como primeiro-ministro do Reino Unido. Então olha o que acontece. Então o Boris Johnson vai entrar como primeiro-ministro e vai em 2019 e vai conduzir a saída de maneira mais forte e truculenta. Ele chega a dispensar o parlamento, convocar novas eleições parlamentares, devido ao parlamento não concordar com as cláusulas da saída do Reino Unido da União Europeia. Então, ele fecha um acordo e em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido sacramenta a saída da União Europeia, com uma cláusula combinada com a União Europeia, que era o quê? Uma indenização de 39 bilhões de libras esterlinas. Isso vai dar mais de 200 bilhões de reais, divididas em 5 a 10 anos para o pagamento. Então, a indenização bilionária que o Reino Unido vai ter que pagar para sair da União Europeia, uma cláusula de transição de 11 meses, então durante de fevereiro a dezembro vai ter um período de transição para negociar legislação da pesca, legislação industrial, legislação comercial, uma série de regras, tá, comerciais que vão ter que ser negociadas com a União Europeia e com outros blocos. Como o Brasil pode se aproveitar dessa saída do Reino Unido da União Europeia? Promovendo um acordo bilateral agora com o Reino Unido. O Brasil pode promover um acordo bilateral, lateral, dois lados, um acordo entre o Reino Unido e o Brasil de livre comércio, de facilidades comerciais. Com isso, abriu uma nova alternativa comercial para o Brasil e para também o Reino Unido. Em que a saída do Reino Unido afeta o restante da União Europeia? A União Europeia contribuía muito, ou o Reino Unido contribuía muito dentro da União Europeia para que o bloco seguisse fortemente. Então, a União Europeia vai ser abalada em quê? No orçamento, porque o Reino Unido pagava para participar da União Europeia um valor considerável, então vai perder em orçamento. Outra coisa é que a União Europeia vai perder uma grande economia importante e influente, sem contar um grande país bélico, que tem força bélica, grande número de armas, e isso é importante para o Reino Unido. O que vai ganhar a União Europeia com a saída do Reino Unido? Um fator apenas importante: vai ganhar paz política. Nos últimos anos, desde a votação de saída do Reino Unido da União Europeia, os conflitos políticos devido ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, têm sido muito ruins para o bloco. Gera instabilidade política no bloco e tem gerado um conflito importante. Então, a saída do Reino Unido da União Europeia não deixou de ser um alívio também politicamente para o bloco europeu, de certa maneira, tá? Agora, para o Reino Unido, vai afetar a economia, a pesca, o comércio, pode afetar os empregos, porque tem muitas multinacionais que estão saindo do Reino Unido para outros países, principalmente no sistema bancário. É isso mesmo, a Bolsa de Valores de Londres era a Bolsa de Valores mais movimentada da Europa e agora não é mais. Vários bancos estão saindo do Reino Unido pela saída do Reino Unido da União Europeia e indo principalmente para Amsterdã, para a Holanda. Então ela pode perder em termos do mercado financeiro e já está perdendo. E aí é hora de quê? Do Reino Unido se rearranjar, se reorganizar geopoliticamente. Tudo leva a crer que o Reino Unido vai se aproximar de países como o Brasil e de países como os Estados Unidos. Primeiro, pela aliança histórica com os Estados Unidos. Segundo, pela relação política atual na geopolítica mundial de ter governos com pautas bem parecidas. Nacionalismo, patriotismo, relação militar forte e nacionalismo econômico e um governo conservador, que são características muito parecidas do Boris Johnson, do Trump e do Jair Bolsonaro. Vamos lá, encerrando União Europeia parte 2, Metamorfose Bebê com Braulio Brant.